Louvado seja Deus. Salmos de número 126. Salmos 126. Palavra de Deus diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Meu Deus, alguém veio à igreja? Oh meu Deus, aleluia. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus. Graças a Deus. Fechamos nossos olhos, damos-te graças, Pai. Louvamos o teu nome. Agradecemos por esta noite, por nos dar a oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Pai, tu és fiel. Não há Deus além de ti. Não há Deus que faça o que o Senhor faz, até porque tu és o único Deus. Como diz a sua palavra, fazem para si imagens e esculturas, na expectativa de que tais coisas falem e lhes ouçam. Entretanto, todas essas coisas não passam de vaidade, são apenas imaginação de homens, porquanto não há Deus além de ti. Aleluia. Amém. Traga uma salva de palmas bem forte. Alguém pode aplaudir a Jesus? Com toda a sua força. Quando o Senhor os trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Versículo do número 1. Ele diz que quando uma vez um povo está numa situação de aprisionamento, numa situação de dúvida, numa situação de não salvos, numa situação de não comunhão com Deus, numa situação de não servir a Deus, este povo se encontra numa condição de cativo. E este povo apenas vivia como um povo que sonhava. Sonhar é bom. A Bíblia diz que José, estando na casa do seu pai, sonhava. Entretanto, os seus sonhos traziam para ele consequências terríveis. Os seus sonhos lhe trouxeram prisões. Os seus sonhos lhe trouxeram dificuldades. Até o dia em que ele começou a viver a realidade. Quando nós não conhecíamos a Deus, vivíamos o sonho da salvação. Quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, vivíamos o sonho da libertação. Quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, vivíamos o sonho de ser cheios do Espírito Santo. Como assim, pastor? Era tudo imaginário. Víamos as outras pessoas dizendo: Deus é bom, Deus existe, eu estou salvo, eu vou para o céu, e tudo isso para nós era uma miragem. Ele diz que quando esses saíram do cativeiro, eles entenderam que antes estavam num sonho. Por quê? Porque no cativeiro só se sonha. No cativeiro só se tem visões. João e Pátimos tem visões. Daniel na Babilônia tem visões.
Deus. Mas aqueles que foram chamados por Cristo passam da visão para viver a realidade, para experimentar a maravilhosa e preciosa graça de Deus. Alguém veio à igreja hoje? Isto é bom, é maravilhoso. É isto que nós temos que celebrar hoje, porque saímos do cativeiro, saímos da miragem, saímos do sonho e hoje podemos contemplar a glória de Deus. Hoje podemos contemplar a presença de Deus sobre a nossa vida. Hoje podemos contemplar a glória de Deus em nós. Então ele diz que estes aqui estavam como aqueles que sonham. Nós também um dia sonhamos, mas hoje conhecemos a realidade, porque Deus está em nós. Alguém veio à igreja? Versículo do número 2 diz que então, veja só, quando nós saímos do cativeiro, entendemos que lá no cativeiro nós só vivíamos em sonhos. Agora que saímos do cativeiro, onde é que é o cativeiro? É lá, antes de conhecermos a Jesus, antes de conhecermos a palavra, antes de sermos o que somos hoje, nós então entendemos o quê? Quando nós saímos do cativeiro, a nossa boca fez o quê? A nossa boca fez o quê? Versículo 2. Se encheu de riso, e a nossa língua do quê? É isso. É por isso que eu não entendo como é que um crente que é salvo, cheio do Espírito Santo, que saiu do cativeiro, não consegue ter riso e na sua língua os cânticos. Ah, meu Deus, alguém veio à igreja? O riso e os cânticos acompanham aquele que saiu do cativeiro. Alguém veio à igreja? A nossa alegria e a nossa gratidão a Deus não é diretamente proporcional às coisas materiais, mas é porque nós entendemos que estávamos no cativeiro, onde ser salvos, onde viver a plenitude da glória de Deus era apenas um sonho, mas hoje podemos viver na realidade. Hoje podemos experimentar. Eu posso orar aqui, Deus me batizar com seu Espírito. Eu posso estar na minha casa e o Espírito me tomar e eu começar a orar em línguas. Eu posso estar caminhando, ouvir a voz de Deus. Já não é um sonho, é uma realidade. E quando isso acontece, o versículo 2 diz que é preciso que hajam num coração, ou seja, que hajam na nossa boca o riso e na nossa língua os cânticos. Oh meu Deus, alguém veio? Estava a dizer que quando nós entendemos que saímos do cativeiro, que somos livres, porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. É isto que nós somos, porque saímos do cativeiro. Ah, meu Deus, alguém veio à igreja? Eu estava no cativeiro. Eu estava no cativeiro. Provavelmente até no mundo espiritual já tinham me dado nome, no cativeiro. Mas no dia em que Jesus me libertou, me chamou, me salvou, me limpou, me fez tudo, me tornou uma nova criatura, então eu saí do cativeiro. Por que não louvar? Por que não me alegrar? Por que não dançar? Por que não glorificar aquele que me tirou do cativeiro? Aleluia! Veio alguém à igreja? Eles saíram do cativeiro, entenderam que antes eles só estavam a sonhar. Quando entenderam que os seus sonhos agora são uma realidade, então começaram a dizer que não. Temos que louvar aquele que nos tirou do cativeiro. Veio alguém à igreja hoje? Então, meus queridos, observa aqui. Então, veja só. Quando eles começavam a cantar, por entenderem que são livres, as pessoas que estão ao seu redor entenderam a liberdade deles. Entendeu o que estamos a dizer aqui? Ah, meu Deus, alguém não veio à igreja hoje. Estamos a dizer que quando um crente é salvo e vive coanhalado, porque não entende a salvação,
Os que estão ao seu redor param e olham e perguntam: és salvo como? Por quê? Se você está com um semblante descaído como eu, se você está numa situação ao patime, ao tsaki, o benili, onde é que está essa alegria que você fala que é o fruto do Espírito? Onde é que está essa paz que você fala que é o fruto do Espírito? Onde é que está esse gozo que você fala que é o fruto do Espírito? Se você e eu somos iguais, onde é que está a tua alegria? Onde é que está o teu cântico? Onde é que está? Onde é que está o teu louvor? Aleluia! As nações, quando viram, observe, quem tinha cativo, né? Quem tinha cativo esse povo eram as nações que não são aquela nação que tinha sido cativa. Ou seja, este povo aqui tinha sido cativo por outras nações. Mas quando este povo começa a cantar diante de Deus, essas nações que tinham o cativado e as outras nações que desejavam lhe cativar pararam e disseram: grandes coisas. Não era para essa igreja esse assunto. Entendeu o que estamos a dizer aqui? Quando nós louvamos a Deus, as pessoas que estão ao nosso redor são obrigadas a automaticamente a louvar a Deus, a reconhecer os feitos de Deus sobre a nossa vida. A impela lo a congela, man. Impela lo emu cresce. Somos tolo kulishide. Afula malamala. Ansa muntu impela malamala. One second is ako Jerusalem. Makari kweru. Monti. Os. Vita fica Garini Shana Monte O Ili Monte O Patima Ili Monte O Patima Utulana Edeni La Edeniku Awena. Come on. Monti O Shiluvelo Shiluvelo Mila Vako Oh, kuvonanzil. Oh, vakuvo. Zishuva kuvona mina. Ei. Olha a vizinhança, olha a vizinhança, olha a vizinhança. Quem sei? Quem sei? Mas por que ele canta? Por que ele canta? Por que ele louva? Não sabes por quê? Não, não sei. Não sabes por que ele louva? Não. É porque o Senhor fez grandes coisas. Como assim? Nós não vimos geleira entrar, não vimos carro entrar ontem. Não vimos dinheiro entrar ontem, não vimos ela comprar nova roupa. Não. Não é sobre isso, meu irmão. Aquele estava no cativeiro. Agora está livre. Estava no cativeiro. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Nos tirou da morte para a vida. Nos tirou das trevas para a sua luz. Ou seja, tirou-nos de forma resumida do cativeiro. Vê alguém hoje? Alguém está aqui? Queridos, observem aqui que às vezes
nós reduzimos a salvação a nada. E queremos alegria em outras coisas. Eu não estou a dizer que se você hoje comprar um carro não se alegre. Só que há uma coisa que você tem que entender. No dia que você compra carro, vai se alegrar enquanto o seu carro ainda tiver as jantes a brilharem. Quando as jantes murcharem, a tua alegria vai com elas. Quando o carro se arranhar, a tua alegria vai com ela. Quando o motor gripar, a tua alegria vai com ela. Só existe uma coisa que quando você recebe, a alegria não depende das circunstâncias. É a nossa salvação. Saímos do cativeiro, por isso nos alegramos. Hakuna ushika para kupona. Hakuna nguvu para kupona. Minkari hinkwayo lava vaponeke vatshama na vatwisisa kupona ka vona. Não há estação, não há ocasião para se alegrar em aqueles que são salvos. Aqueles que são salvos se alegram em qualquer estação, porque a salvação não apodrece, porque a salvação não se destrói, porque a salvação não perde fama, a salvação não perde glória, a salvação não perde tempo. A salvação é, meu Deus, alguém vai à igreja? Ah, meu Deus, aleluia! A salvação hinkwaswo swi nga biya swi famba, kambe loko hi ponile hi ta tshama hi tsaka hikuva hi ponile. Ya biya mali a toloni 10,000 nga languta phakiti la wena a ka hana nchumu, a toloni 5,000 ou 50,000 se u limpi hinkwayo, kambe ku pona ka wena ku tshama ku li kona. Nga ba mavoko bela Xikwembu. Aleluia! Oh, meu Deus! Meu Deus, alguém vem à igreja? É interessante, irmão Will, que a salvação é uma coisa que nunca vai, mesmo quando você morre fisicamente. O homem morre e nós vamos enterrar, mas a salvação continua viva. É por isso que ele diz que aquele que crer em mim, mesmo que morra, não continua vivendo. Mesmo que ele morra, continua vivo. Por quê? Porque a salvação, ela é atemporal. Alguém está entendendo a mensagem de Deus? Então, aqueles que alcançaram a salvação não se alegram pelo material, se alegram pela salvação. Vem o material, vai, eles permanecem alegres. Então, o que ele está dizendo é que quando nós estávamos no cativeiro, sonhávamos. Mas quando saímos do cativeiro, começamos a contemplar a presença de Deus. Começamos a contemplar a glória de Deus. Começamos a sentir Jesus na nossa vida. Começamos a ser chamados de filhos. Começamos a ser chamados daqueles que hão de herdar o reino. Começamos a ser chamados daqueles que serão arrebatados. Começamos a ser chamados daqueles que um dia ouvirão o som da última trombeta. Começamos a ser chamados daqueles que vão ressuscitar. Começamos a ser chamados daqueles que vão entrar na cidade pelas portas. Começamos a ser chamados por aqueles que terão as suas lágrimas enxugadas, que poderão reclinar a sua cabeça no ombro do Rei para a glória de Deus. Aleluia! É isso que nós somos. Mas quando estávamos no cativeiro, tudo isso era um sonho, mas hoje é uma realidade. Por isso que quando cantamos não porque imbelele shako yovani mali kume mali elili kumbi yakitindo imbelele ko saiponile mane akupona kaina ikona kuyenza kaimbelela. Oh, meu Deus! Ele diz que então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E o mundo todo olhou para nós e disse: Ashina mova, Ashina ntiro, Ashina xifambo. Ambi muchato ashona vali, ange se chata. Mas iskuma ximbelela, iskuma xikina. Vakuyi makamoni mani, vona va tahlamulaka. Hikusa ayamukele Xikwembu. Ana ukona za Xikwembu. A presença de Deus está lá.
A Bíblia diz que então o faraó mandou chamar José. Sabe uma coisa interessante que acontece ali? O faraó está no palácio. José está no cativeiro. José está na prisão. Mas quando José sai da prisão, aquele que está no palácio vê Deus naquele que estava na prisão. O que estamos a dizer aqui? Que não importa onde você estiver, se você tiver Deus, Ele deve ser a tua alegria. Ele deve ser o motivo do teu riso. Ele deve ser o motivo do teu pulo. Ele deve ser o motivo do teu cântico. A crente que só canta mala-mala quando dizem que já entrou 10 na conta. O que aconteceu, irmão? Acaba de entrar. Aleluia. Já o mtiva já. Algo tangana na é. Ako tshekela. Uma vida makwelile. Logo angana chumo. A paz do Senhor. A paz. A paz, irmão. A paz. A kutsakakae kule pakitini. Kambe matsala mali kutsakakai na mali hosini. Paulo ale eu me alegrarei no Senhor. Regozijai-vos. Regozijai-vos no homem, no dinheiro, no banco, no emprego, no Senhor. Repito, regozijai-vos. Alguém está na igreja? E não foi Paulo só quem disse isso. Abacuque, quando chega, abre ali o curral, apanha que os bois foram levados. Vai para Machamba, apanha que a couve já queimou. Vai para Ava, apanha que a figueira não tem nada. Vai para outra, apanha que a videira não tem nada. É para Ntsaka e Macancua. Ntsaka e Macatuomo. Akutsaka camina com o me alegrarei no Senhor. Aleluia. Depende de quem você entende que é importante para ti. Se é o dinheiro que é importante, então você vai se alegrar por causa dele. Mas se é Jeová, vem o dinheiro, vai a casa, vem isto, você permanece alegre, porque a tua alegria vem do Senhor. Alguém está na igreja? Só os salvos é que entendem isso. Aqueles que realmente estão salvos, que realmente a sua vida está dedicada ao entendimento de que eu fui salvo pela graça, é que vivem gratidão mesmo quando não tem nada, porque entendem que o nada deles, material, não é nada perto da salvação que eles alcançaram. Esses se alegram. Alguém vem à igreja hoje? É bom ter uma boa picanha, ter uma casa bem organizada, ter um dinheiro na conta. É bom, todo ser humano deve ter isso. E é bom, e que Deus nos dê graça e nós tenhamos isso tudo. Mas isso não deve movimentar a nossa alegria. Eu, quando estudei física, ouvi sobre movimentos constantes e movimentos que variam. Entendeu? Está a dizer? A salvação é a única que nos dá uma alegria que é constante. As outras coisas podem nos dar alegrias que variam. A pergunta é, você quer uma alegria que varia ou quer uma alegria constante? Quando as coisas vierem, vão te encontrar na tua alegria constante, onde indo embora vão te deixar na tua alegria constante. É bom mesmo que Deus te dê essas coisas todas, mas elas não podem movimentar a tua alegria. Ela deve permanecer constante. Alguém pode aplaudir a Jesus nesta noite? Aleluia! Queridos, observe que diz que as pessoas que estavam ao seu redor disseram o quê? Grandes coisas fez quem? A quem? A estes, não é isso, meus queridos? Versículo do número 3 diz que grandes coisas fez de quê? Agora veja só. Primeiro as pessoas reconheceram. E agora a pessoa que estava no cativeiro, que foi tirada do cativeiro do pecado, da vida imunda, e foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Primeiro as pessoas olham para ele e veem que agora ele já testemunhar. Perceba a diferença de crente salvo e não salvo. O crente salvo, ele não testemunha primeiro. As pessoas testemunham e depois ele testemunha em seguida.
O crente não salvo, ele que diz, eu sou crente, eu sou salvo. O crente salvo, quando ele entra no sítio, diz, espera lá, irmão, anda cá, mano, venha lá aqui. Você é crente, né? Sim, vimos. Mas eles primeiro dizem, você é crente. Você, né? Depois é quando você diz, sim, tá, bonito. Aleluia. Aqui, nem no seu serviço, nem na sua escola, abastiu já com crente. Por quê? Porque ele é que diz, eu sou crente, ainda ele desmente. Vem alguém na igreja hoje? Ué. O crente se comunua. Logo eu lhe crente me esquembo. Fosse na chone logo onde na tiluen me se ninguém nem cale. Mas aqui estão a dizer que quando estes saíram do cativeiro, todo mundo viu. Deram testemunho pelas suas obras. E todo mundo olhou e disse, esses estão alegres, porque saíram do cativeiro. Porque o Senhor fez grandes coisas. Qual é a grande coisa de todas que o Senhor fez? Alguns vão dizer que foi o emprego que eu tive, eu vou dizer não. Alguns vão dizer que é meu sapato, eu comprei novo sapato, eu vou dizer não. Alguns vão dizer que não, pastor, eu fechei um negócio, você não imagina, de bilhões de dólares, eu vou dizer não. A maior de todas as coisas que Deus fez por todos nós aqui foi dar o seu filho. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo. Observa uma coisa, de Gênesis a Apocalipse, Deus é identificado como amor. Como Deus que ama. Mas a única passagem onde Deus mostra-se a expressar diretamente o amor é quando Ele dá o seu filho. Quando Ele faz as plantas, faz os peixes, faz o homem, foi por amor. Mas em nenhum momento você ouve a expressão, Deus fez os peixes porque amava. Deus fez o homem porque amava. Deus disse come essas plantas porque amava. Não porque Deus não amava quando fazia, mas o amor estava oculto dentro dessas obras todas. Mas a única obra que Deus faz e diz de forma explícita para todos, que esta estou a fazer por amor, é quando Ele dá seu filho. É a maior de todas. Então veja só, aqui, nos Salmos. Grandes o quê? Meu Deus, alguém pode aplaudir a Jesus aqui. E o homem que foi salvo, depois de lhe perguntar ou de lhe dizer, sim, o Senhor fez grandes coisas na sua vida. Agora ele testifica, diz sim, olha só o versículo do número 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por isso estamos como? Estamos alegres. Estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor. Desde Getsemane até Golgota. Grandes coisas fez o Senhor. Alguém pode aplaudir a Jesus nesta noite? Oh, meu Deus. É para isso que viemos nesta noite. É por isso que nós oramos nesta noite. É por isso que nós jejuamos no dia 12. Que é para dizer, Senhor, nós nos alegramos pela salvação que nos destes. Nós nos alegramos porque o maior prêmio de todos que nós podíamos receber na nossa vida é o resgate da nossa alma. Estávamos cativos em nossos pecados, mas o Senhor nos deu a vida eterna. Aleluia, aqui na igreja. Grandes coisas fez quem? O Senhor. Por quem? Por nós. Por isso estamos... Então... Veja só, o que Ele fez, o Senhor, versículo 4. Veja só os salvos que eles dão testemunho. Irmãos, é bom eu vir aqui dizer, irmãos, louvo a Deus porque eu meti currículo e Deus me deu emprego. É muito bom. Mas eu quero perceber que essa pessoa que vem dizer, louvo a Deus porque me deu emprego, como é que ele era antes de ter o emprego? Porque a alegria dele não tem que ser no dia que tem emprego, ele tem que vir já alegre. E vir nos dizer que teve emprego e esse emprego não veio diminuir nem aumentar nada na alegria dele. Simplesmente ele celebra a Deus porque é uma conquista, entretanto ele já vinha alegre. Porque
porque ele era salvo. Entendeu o que estamos a dizer? Porque se este emprego vier a aumentar a alegria dele, sabe o que vai acontecer? No dia que esse emprego for, a alegria dele diminui de nível. Tem que buias famba ou não manter a nível. Vê alguém na igreja hoje? Então, diz o seguinte, veja só o que eles estão a dizer aqui. Estão a dizer que nós estamos alegres assim, porque o Senhor nos fez o quê? Regressar outra vez do... Aleluia. O Senhor, como que? Como as correntes no sul. Ou seja, da mesma forma como a corrente do sul, segundo o historiador, eu acredito que ele está a falar num contexto aqui histórico em que a corrente do sul era conhecida provavelmente como uma brisa leve, como uma brisa que é solta, como uma brisa que quando as pessoas recebiam, ficavam uau! Então, dizer que da mesma forma que esta corrente sul se move, Deus também nos moveu do cativeiro de uma forma livre, solta. Nós vivemos hoje para a glória de Deus. Alguém pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Versículo do número 5. Diz que os que semeiam em lágrimas, o que é que vai acontecer? Cegarão com alegria. Amém ou não, amém? Estivemos 5 dias de jejum e oração. Verdade ou não, meus irmãos? No primeiro dia estivemos a dizer, Senhor, pedimos que nos torne uma igreja centrada no quê? Na palavra de Deus. Sejamos uma igreja doutrinariamente organizada. Uma igreja que não vai nem para a esquerda, nem para a direita. Uma igreja que não busca viver no escândalo. Quer viver a retidão da paz. Segundo dia, estivemos a pedir o que a Deus? Pedir que o Senhor nos capacite para que nós sejamos uma igreja que consegue cumprir o ID, que vai atrás daqueles que estão perdidos e os traz para quem? Para o Senhor. Terceiro dia, pedimos a Deus uma coisa importante também, que é que nós, como cooperadores na obra de Deus, que somos todos nós, desde crianças, adultos, idosos, jovens, todos nós nos empenhamos para que a igreja cresça. Então que Deus nos fortaleça para que internamente como igreja possamos trabalhar juntos para o crescimento da igreja. Verdade ou não, meus irmãos? Quarto dia, ontem, estivemos a dizer o que a Deus? Deus, tudo isso que nós te pedimos na segunda, na terça e na quarta, não podemos realizar sem o teu Espírito Santo. Alguém veio à igreja? Então pedimos e o Senhor confirmou. Saímos deste lugar cheios do Espírito Santo. Amém ou não, amém? E hoje o Senhor nos dá uma grande bênção de nós estarmos orando para o agradecer. Agradecer por quê? Pela nossa salvação. Porque se nós não tivéssemos sido salvos, não teríamos oportunidade de orar para podermos ir evangelizar. Se nós não fôssemos salvos, não teríamos oportunidade de receber o Espírito Santo. Se nós não fôssemos salvos, não teríamos oportunidade de contribuir, trabalhar, construir, fazer tudo aquilo que é necessário para que a obra na casa do Senhor possa avançar. Tudo que nós pedimos só podemos fazer porque somos salvos. E nós viemos agradecer por esta salvação. Porque ela é o garantio de que nós façamos tudo para a glória de Deus. Alguém vem na igreja? Alguém pode aplaudir mais um pouco? Aleluia! Tens que ter cuidado quando queres servir a Deus enquanto não és salvo. Ah, mas como pastor, eu vim à igreja até batizei sim. Há quem batiza enquanto não está salvo. Há quem prega enquanto não está salvo. Aqui estão a dizer que o salvo é aquele que sai do cativeiro. Quando alguém sai do cativeiro, já não tem aliança com o cativeiro. Lembram no passado, quando um escravo era possuído por um senhor, né? Ele trabalhava nas terras daquele senhor, verdade ou não? Quando chegava o dia em que esse escravo tinha que ser liberto, dava-lhe uma carta de euforia, que dizia que a partir de hoje não há aliança entre esse senhor e este escravo. Esse escravo já é livre. Então, onde ele andar, mesmo se encontrar aquele senhor, lhe dizer, carrega esse cesto, o escravo pode dizer, é assim como nós estamos agora. Quando o diabo nos encontra, diz, peca lá um pouco. Mete lá um pouco. Bebe lá um pouco. Porque nós fomos dados
a nossa liberdade. Alguém veio à igreja hoje? Alguém veio? É isso. É isso que nós já estamos a celebrar hoje. Então, não há como servir a Deus se você ainda não foi liberto do cativeiro. Se ainda há resquícios de cativeiro em ti, ainda que seja só cheirar a fumaça do cativeiro, esquece, meu irmão. Não serve. É preciso estar completo. Se existe alguém que não divide ninguém com ninguém, é Deus. Deus não divide. O diabo pode até dizer, vamos amanhã na igreja, como bom ganzel, vamos amanhã na congregação, não tem problema aí. Mas Deus não. Ele diz que Deus é ciumento. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Então, nós semeamos com lágrimas, jejuamos. E Deus nos dá alegria hoje de nos lembrar que a nossa maior alegria é a nossa salvação. Então, o nosso jejum não é em vão, porque nós oramos por aquilo que está conectado àquilo que é exigido àqueles que são salvos. Alguém vai à igreja? Não é em vão. Não é em vão. Oramos porque isso que nós oramos é o que a Bíblia exige àqueles que estão salvos. Aqueles que estão salvos têm que cumprir o quê? O ID. Aqueles que estão salvos têm que ser cheios do quê? Aqueles que estão salvos devem servir aonde? Na igreja. Não é isso? Uns são pastores, outros... Não, isso é como diz a Bíblia em Efésios. Para a edificação dos santos. Todos nós, com os nossos dons, com aquilo que Deus nos chamou, cooperamos para a edificação da igreja. Amém ou não amém? Então, tudo isso é porque somos salvos. Choramos 5 dias. Mas Deus é louvado porque hoje Ele nos lembra que apesar do nosso choro, há uma alegria maior. A nossa salvação é que nos faz contemplar tudo aquilo que nós pedimos. Amém ou não amém, meus irmãos? Versículo do número 6. Diz que aquele que leva a preciosa o quê? Veja só como ele diz aqui. Qual é a preciosa semente? Oramos pela preciosa semente ou não oramos? Segunda-feira, para nós obedecermos a preciosa semente. Terça-feira, para nós podermos espalhar a preciosa semente. Quarta-feira, para que nós possamos ser uma igreja fortificada na união, no servir, para que a preciosa semente possa ser eficaz. Porque quando a igreja não é unida, ainda que ela pregue a verdade, essa verdade não vai ser eficaz. É por isso que Jesus diz que se vocês amarem-se uns aos outros, as pessoas vão ver que eu estou convosco. A eficácia do que a igreja prega, do que a igreja diz, só pode ser notória se essa igreja viver na união. É o que nós pedimos na quarta-feira. Aleluia! Então, essa semente que você vai sair e pregar aí, etc., só vai ser eficaz se você ser unido com teu irmão aí ao lado. Porque a Bíblia diz que se você não ama o teu próximo, como é que você vai amar a Deus que você nem vê? Isso é hipocrisia. Deus eu te amo, mas ué na cunhinha. Deus eu te amo, mas ué na cunhinha. Deus, mas ué. Aleluia! Desapareceu o amém na igreja? Amém. Graças a Deus. Então, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com o quê? Com alegria, trazendo consigo o quê? Seus molhos. Escuta isto aqui. Se você é salvo, e você é cheio do Espírito Santo, e você colocou no seu coração o anseio de ganhar pessoas para Cristo, não se preocupe. Há molhos que você vai trazer na presença de Deus. Há muitos molhos, há grupos, há pessoas, grupos, montes de pessoas, que você só vai chegar a falar de Cristo. E as pessoas vão dizer, uau, eu quero Cristo. Me leva consigo para a palavra de Deus. Me leva consigo para Jesus. Mas não, a minha igreja é longe. Arranja, agora já é muito perigoso dizer arranja uma igreja. Aqui perto, né? Já não se sabe qual é a igreja, qual é que não é a igreja. Você vai dizer, arranja uma igreja. Só vai entrar numa guerreja. Não é isso, meus irmãos? Aleluia. Está perigoso, meus irmãos. Está perigoso. As coisas não estão fáceis. Você já não evangeliza dizer, na tua zona arranja uma igreja mais não. Agora você até prefere dizer,
com ela manhissa, é fome. Está a ver? Só para não deixar aquela alma em perigo. Enquanto você vai investigando uma igreja saudável na zona dele, depois dizer para meu irmão, olha, estou a ver que está já a caminhar muito. Há uma igreja ali na tua zona, eu já identifiquei. É bíblica, pode estar lá. Mas enquanto ele vai amadurecendo na fé, vale a pena você coca. Porque está cheio de mercenários, meus irmãos. Aleluia. Alguém quer orar hoje? Então observe bem. Você é salvo. A tua alegria provém da salvação que você recebeu. E porque você é salvo, você vai dar frutos. Você vai ganhar almas para o Senhor. Você é cheio do Espírito Santo. Você vai fazer obras de Deus. E Deus, que é fiel, Ele vai olhar para si. E vai estar sempre presente na tua vida, caminhando consigo em todas as coisas. Alguém quer orar? Vamos nos colocar de pé. E vamos agradecer a Deus para a glória de Deus. Aleluia.